A gente fala agora sobre a situação emergencial dos povos indígenas, especialmente os Yanomamis, em Roraima. Os órgãos públicos atuam em diversas frentes para investigar o atendimento aos indígenas no governo Bolsonaro. Hoje, a Advocacia Geral da União, a AGU, anunciou a criação de um grupo especial para a proteção e defesa dos povos indígenas. Já o Tribunal de Contas da União, o TCU, vai averiguar os gastos do governo anterior com esses povos. E a Polícia Federal também instaurou um inquérito policial por determinação do Ministério da Justiça, que vai apurar diversos crimes, entre eles genocídio. Vamos a Brasília com a repórter Tainá Farfan, que traz os detalhes. Boa noite, Tainá. Oi, Felipe. Excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. São novos desdobramentos desse caso que tomou repercussão nacional, essa crise humanitária e sanitária gravíssima pela qual os Yanomamis passam. Então, o ministro da Justiça, Flávio Dino, já tinha determinado a abertura de um inquérito policial para investigar esses crimes de genocídio pelos quais os Yanomamis, teriam sofrido, vêm sofrendo, eles que enfrentam também uma questão muito séria de garimpo ilegal na região. Então foi aberto esse inquérito e ele corre em sigilo. Os Yanomamis que enfrentam principalmente a malária e também uma desnutrição severa. E o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, também chegou a se manifestar sobre esse assunto hoje. Ele disse que os Yanomamis foram abandonados à própria sorte durante a gestão de Jair Bolsonaro. Também determinou a criação de um grupo especial na instituição para trabalhar na defesa e na proteção dos povos indígenas. E esse grupo vai reunir procuradores de todo o Brasil. Ele ainda afirmou que durante a gestão de Jair Bolsonaro teria sido um projeto, omissão do governo em relação a esse assunto e disse que se isso foi proposital ou não, as investigações vão dizer. Outro desdobramento de hoje é que o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, pediu uma auditoria para fiscalizar a situação dos Yanomamis e também as contas, os gastos durante a gestão de Jair Bolsonaro com os povos indígenas, em especial em relação aos Yanomamis, Felipe. Vale a gente lembrar aqui que à medida que esse caso vai tomando uma proporção maior, uma repercussão maior, as autoridades têm se mobilizado ainda mais. Alguns partidos, inclusive, entraram com representações na Procuradoria-Geral da República pedindo uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a ex-ministra Damares Alves, também os ex-presidentes da FUNAI, pedindo uma responsabilização criminal e civil pela situação precária pela qual os Yanomamis, vêm passando aí nos últimos anos e pela qual eles passam atualmente. Vale a gente destacar que Jair Bolsonaro e Damares Alves chegaram a se manifestar sobre esse assunto. Disseram que é uma mentira, que é uma guerra de narrativas e chegaram até a listar algumas medidas que eles adotaram durante o governo de Jair Bolsonaro. Na segunda-feira, vale a gente lembrar, foi enviada uma força-tarefa, 13 profissionais da Força Nacional do SUS, para que eles pudessem atuar em loco na região, nesse território Yanomami. Eles que estão, inclusive, criando ali um hospital de campanha para reforçar esse atendimento na saúde dos povos indígenas. O Ministério da Saúde também estuda adiantar um edital do Mais Médicos para poder recrutar profissionais brasileiros e do exterior para que possam trabalhar de forma permanente na região. São mais de 30 mil Yanomamis que vivem na região e passam por essa situação gravíssima. E Lula esteve lá no último sábado junto com uma comitiva de ministros e determinou ali, ele decretou um estado de calamidade pública, de calamidade de saúde ali, o que facilita o acesso a recursos do Ministério da Saúde. São várias medidas, então, Felipe, que o governo tem adotado e outras autoridades também. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá, pelas informações, ainda que sejam trágicas, ainda que sejam lamentáveis. Paulo, você é professor, você sabe muito bem o que são alertas para a situação precária, não ouvidos, sem qualquer tipo de providência. Quando isso envolve saúde pública, a gente fica ainda mais indignado, porque deveria ser o alerta ouvido mais imediatamente, mais transformado, numa ação prática, concreta, para evitar o dano maior, que é a perda da vida humana. E aí a gente viu todas essas imagens de desnutrição, de morte, por falta de ações concretas. Mesmo agora a gente pega todo o histórico de atitudes, os procuradores do Ministério Público Federal, por exemplo, mostrando o que fizeram ao longo do ano passado, apontando. E cadê a autoridade pública lá? E eu acho curioso que eles tenham aparecido para tentar se defender, né? E, não, porque é mentira. Mentira, as fotos falam por si só.
Então, e é ainda pior, porque assim, é claro, a gente sabe que o problema é antigo, não começou agora e tal, tudo bem, mas vocês tiveram 4 anos para fazer alguma coisa. E em vez de fazer alguma coisa, as notícias que a gente tem foi, houve um projeto de facilitação da grilagem de terra, facilitação do garimpo ilegal, e tudo isso prejudicou, né, os povos Yanomami. Então, não adianta dizer que não, isso é um jogo de... Não é jogo de narrativa, não, as coisas estão acontecendo. Então, assim, não adianta você querer jogar a culpa no outro se você teve 4 anos para fazer alguma coisa e não fez. Então, todo mundo grita, as entidades lá que estão trabalhando entre os Yanomami gritam, os dirigentes lá, os líderes gritam, todo mundo fala, grita e pede ajuda, e a ajuda simplesmente não apareceu. Tem aquela história de, mandamos não sei quantos alertas, não sei quantos ofícios e nada aconteceu. Então não adianta agora achar que não, a culpa não é nossa. Não é sim. Seria mais honrado assumir o erro, aparecer e dizer, olha, de fato, há muita dificuldade de trabalhar naquela região, né? Nós pisamos na bola aqui e tal, vão assumir o nosso erro. Não, querem simplesmente passar o erro para o outro, enquanto as pessoas, sobretudo as crianças, são contaminadas com mercúrio, porque o garimpo legal está comendo solto lá, e inclusive por um histórico de discurso do próprio Bolsonaro, que sempre achou por bem achar que terra indígena não deve ser demarcada, que deve diminuir, e que o garimpo é uma coisa muito boa, artesanal e muito interessante para a economia, né? Isso está acontecendo e aconteceu nos últimos 4 anos, sob os olhos de Jair Bolsonaro e de Damares, de todo o seu governo, também movido por uma ideologia de que o garimpo ilegal é uma coisa legal. Então, gente, vocês têm culpa no cartório, é bom vocês assumirem a culpa, vai ser mais honrado do que ficar empurrando para aqueles que acabaram de reassumir o poder. E os alertas, né, a vigilância, sempre soam muito chatos para os ativistas que querem algum tipo de transformação. Então, qual é o problema de liberar aqui o garimpo ilegal? Qual é o problema de fazer isso? Aí está lá as pessoas que são consideradas chatas por aqueles que querem facilitar tudo, que estão alertando, olha, isso tem consequência, isso pode prejudicar os povos originários, pode prejudicar os Yanomamis e tal, e aquilo vai sendo deixado de lado. Quando vem a consequência, aí a batata quente passa para o outro, né? Não, e o aí Bolsonaro... é um festival de terceirização de responsabilidade. O Bolsonaro, ele investiu contra o IBAMA e o ICMBio publicamente. Falou mal, falou que ia diminuir a influência desses órgãos lá nas terras indígenas e na Amazônia, e que ele queria, né, utilizar a Amazônia comercialmente, porque ele acha que o país tem que se desenvolver naquela região onde não só o Brasil, mas o mundo inteiro tem preocupações seríssimas de preservação, não só do bioma todo, mas também das pessoas que vivem lá e que querem viver lá. Então, assim, não adianta agora querer sair fora e dizer que não tem culpa. Tem muita culpa, isso precisa ser investigado e chegar onde se tem que chegar para punir os responsáveis, porque é tudo muito triste e degradante, né? Raquel, muitas vezes eu comento que o bolsonarismo elimina todas as nuances de qualquer tipo de debate, né? Ou é 8 ou 80, ou é contra ou a favor, não tem nuance nenhuma. Então, em relação a esses sucateamentos de determinados órgãos, afrouxamento, destruição, como cada um chama, se você tem críticas pontuais à atuação desse órgão, você pode ir lá, mexer pontualmente, etc. Mas a sensação que a gente tem é que é um discurso contra a existência deles. E aí depois vem consequências e aí todo mundo aponta, olha, destruiu isso aqui, que poderia estar lá fiscalizando, etc. Quer dizer, a consequência sempre vem. Então, Felipe, o que o Paulo estava pontuando, né? Seria melhor se vocês admitissem o erro. Eles não vão admitir, porque eles podem estar admitindo um crime. É exatamente isso que está sendo investigado, porque se foi um discurso e esse discurso se transformou em prática, um discurso contra a existência, então você está falando de uma prática contra a existência de um povo, você está falando de crime de genocídio, que é um dos crimes mais bárbaros da humanidade. E é isso que as autoridades estão investigando. Então, você tem toda uma política durante o governo Bolsonaro de desmonte da FUNAI,
toda uma política durante o governo Bolsonaro de permitir o garimpo ilegal naquela região, a despeito da legislação não o permitir. Você o permite na prática, com a fiscalização praticamente zero na região, uma política de desmonte de estruturas de saúde, de atendimento àquela população que é, por natureza, mais vulnerável. Então, assim, eles correm para se defender porque eles estão correndo um risco seríssimo de serem acusados e condenados por um crime muito grave. E para inverter a narrativa, eles estão criando essa tese do indígena venezuelano, né? Que estão importando o indígena da Venezuela, uma coisa que, assim... Como se não fosse problema nosso, fosse problema de outro país. Exato, porque a reserva Yanomami, ela está no território brasileiro e no território venezuelano. Assim, é um nível de distorção da realidade que o bolsonarismo faz muitas vezes em vários temas e que surpreendentemente funciona dentro da bolha do bolsonarismo, que é uma coisa impressionante. Agora, o que a Polícia Federal está fazendo e as investigações vão mostrar é se o discurso passou para a prática e se a prática realmente se consolidou num crime de genocídio, que é um crime gravíssimo. Muitas vezes, como você pontuou, Raquel, quando a autoridade pública dá um discurso de estímulo a certas atividades consideradas ilegais, mesmo que indiretamente dizendo que elas deveriam ser legais, e ao mesmo tempo ela vai tirando a fiscalização que acaba enquadrando como ilegal essas atividades, a atividade, na prática, ela nem precisa ser legalizada. Que é o que você colocou, naturalmente ela já está, porque se não tem fiscalização e aqueles que estão incorrendo na atividade ilegal, eventualmente criminosos, eles estão ouvindo da autoridade máxima do Poder Executivo que está tudo bem, que não deveria ser como era antes, eles vão fazer as suas atividades daquela maneira. E as consequências vêm. Uchoa, qual é a sua avaliação desse quadro? Olha, o que aconteceu na Amazônia é uma devastação de A a Z, né? Quer dizer, se você lembrar do Ricardo Salles, então ministro do Meio Ambiente, tentando defender os madeireiros, né? Daquela maior apreensão de madeira que já foi feita pelo delegado da Polícia Federal, lá, o Alexandre Saraiva, e ele desmontou, não só o IBAMA, desmontou também a Polícia Federal em relação às ações da Polícia Federal lá. Quer dizer, era madeira, era madeira, ok, mas garimpo ilegal, e garimpo que não paga imposto, aliás, né? Um garimpo que, inclusive, o dinheiro vai para o bolso de alguém, mas não vai para o bolso do Estado, não é uma atividade econômica organizada. E agora a gente está vendo isso aí, quer dizer, essas imagens, como o Paulo bem falou, falam por si, são chocantes demais, isso não é Brumadinho. O Brumadinho tem um erro do Estado em falta de controle? Tem, e aí tem uma tragédia. Ali não. Estamos falando aí de um processo de anos, né? Essas fotos aí, esses corpos, são corpos que a gente vê onde? Biafra, nos anos 60, né? Ou Auschwitz, nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. É uma coisa assim, isso não é aceitável num país civilizado. E, obviamente, isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso foi uma política de deixar que isso acontecesse. Então, se você somar todo o horror da Amazônia, eu acho que esse final para lá de infeliz, que é um genocídio de um povo, quer dizer, é muito vergonhoso. Mas se a gente pensar bem o que o Bolsonaro fez durante a Covid com o povo brasileiro, de certa maneira, será que ele se preocuparia com os índios? Não. Desde que ele assumiu como deputado federal, que ele fala contra os índios. Tem uma sequência de discursos e projetos de lei, inclusive, do Bolsonaro para tirar áreas indígenas, diminuir as áreas, enfim. Agora, isso é muito, muito sério. Está matando gente, né? Pessoas morreram. Não é simplesmente a questão de economia, não é política, não. Se matou gente, é isso que está acontecendo. Felipe, só pontuando essa questão que você estava falando da ligação do genocídio com o garimpo, estava pegando aqui uma operação que eu fiz ontem, porque você tem essa questão da prova de intenção, né? Você pode ter uma ideia, de repente a justiça consegue, a acusação consegue montar essa tese de uma ideia de incitação ao genocídio, ao que você permitir o garimpo ilegal, você permite a invasão de unidades de saúde, você permite então a ocorrência de fatos que você sabe que vão dar no que diz a lei do genocídio, que eu estava pegando aqui,
que é uma dos atos dela, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhes a destruição total ou parcial. Então, você está concordando com fatos que vão levar à destruição daquele grupo. Então, assim, é um caminho jurídico aí pelo qual o Ministério Público pode estabelecer essa tese do genocídio contra os ex-ministros de Jair Bolsonaro. Sandrana, o que chama a sua atenção nesse episódio? Chama atenção ao total descaso do início ao fim, né, do governo em relação aos Yanomamis. Mas essa questão jurídica que a Raquel está falando, eu acho que vai pegar também no âmbito internacional. Não é só aqui no Brasil. Internacionalmente, acho que órgãos de direitos internacionais estão de olho no que está acontecendo aqui. E, se não me engano, eu acho que o Tribunal de Haia já está de olho em denunciar o Bolsonaro em relação a esse caso de genocídio. Paulo, quer complementar? Isso, e aquilo que o Show acabou de dizer, assim, o Bolsonaro é uma máquina de produzir provas contra si próprio, né? Então, é o mesmo princípio que ele utilizou durante a pandemia. Então, assim, vai morrer um pouco de gente? Tudo bem, mas aí a economia não pode parar e tal. Então, para ele, o princípio que ele adota, quando ele olha para a Amazônia, é um princípio de exploração econômica, né? Do que ele chama de liberdade de comércio e tal, mas que não é uma deturpação do princípio do liberalismo para atacar pessoas, né? Para que pessoas deixem de atrapalhar a produção de dinheiro, né? Sei lá, de riqueza, ainda que seja uma riqueza absolutamente suja, dentro do território brasileiro. Então, assim, durante a pandemia foi a mesma coisa, né? Vai fechar? Não pode fechar. Temos que voltar a trabalhar, que não sei o quê. Então, né? Não que não havia uma preocupação econômica, não que o país não precise se desenvolver. O problema, como você disse, é que esse pessoal não tem nuance nenhuma. Ou é uma coisa ou é outra, né? E aí eles plantaram aquele discurso dicotômico de ou é a economia ou são as vidas, né? E ficaram jogando com isso durante a pandemia toda, enquanto as pessoas iam morrendo. Isso é absolutamente criminoso. Que isso seja investigado e que tribunais internacionais também se envolvam. Isso não pode ficar impune de maneira nenhuma. Essas fotos são absolutamente desconcertantes para o Brasil e para o mundo, né? E muitas vezes nessas posições políticas binárias falta a substância por trás daquela posição. Então, a pessoa diz que defende a vida porque ela é contra a legalização do aborto. É uma posição absolutamente legítima, defensável, você pode argumentar no debate público. Agora, cadê a defesa da vida durante a pandemia? Cadê a defesa da vida dos Yanomamis? Quer dizer, a defesa da vida embute, esse conceito embute uma série de medidas práticas que precisam ser adotadas para a preservação da vida humana. Não é simplesmente uma cartilha que você preenche emulando o Partido Republicano americano, sem a substância concreta das atitudes diárias para resolver problemas reais do país.